Hola, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este sexto ciclo de webinars que organizamos en forma conjunta entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Red Biolac. Este ciclo de webinars se enmarca dentro de la cooperación técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y en particular dentro del programa de bioeconomía, donde una de las líneas de trabajo dentro del programa de bioeconomía son los biocombustibles. Y en este caso tenemos el placer de presentar la primera sesión de este sexto ciclo de webinars, que se titula Producción de biogás para generación de energía y conexión a redes a nivel urbano y rural. En esta ocasión tenemos el placer de compartir este panel con muchos colegas de Brasil, con lo cual va a ser un panel que se va a desarrollar en portuñol. Así que sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a Gloria Pedraza de Red Biolac para que continúe con este panel. Bienvenidos a todos. Buenos días a todos. Espero que nos acompañen en este webinar, en este sexto ciclo de webinars que estamos realizando con el IICA. Estaremos pues organizando estas sesiones hasta el mes de diciembre. Yo soy Gloria Pedraza, trabajo en la organización de los webinars IICA Red Biolac y espero pues que podamos contar con ustedes durante todo este tiempo. Además quería anunciarles que la Red Biolac anunciará la primera edición de la revista este año para el 1 de julio y empezaremos entonces también ahorita a recibir trabajos para la segunda edición. Hemos planificado pues poder sacar 2 ediciones al año, entonces los esperamos con todos sus artículos. Sin más preámbulo, pues voy a presentar a Daisy Taparo y a Jessica Yukimito, quienes son nuestras moderadoras el día de hoy. Daisy Cristina Taparo es brasilera, es licenciada en Ingeniería Ambiental y Sanitaria con maestría y doctorado en Ingeniería Agrícola de la Universidad Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Con un periodo de beca en el instituto, en la Universidad de Fürth-Bodenburg, Austria, y durante su doctorado pues desarrolló el proyecto de gestión anaerobia con enfoque en el efecto de nitrógeno aminonacal y la producción de biogás, usando diferentes fuentes de carbono y también en el uso de tecnología de membranas para extracción del nitrógeno en biodigestores. Tiene experiencia en el área de manejo y tratamiento ambiental de efluentes y anaeróbicas, saneamiento ambiental y salud pública. Actualmente es becaria FAPE y trabaja en proyectos de reutilización directa de agua en la agroindustria. Además se desempeña como consultora en el área de aprovechamiento de residuos. Jessica Yuki Lima Mito es de Brasil también, ingeniera ambiental, especialista en gestión ambiental de municipios, especialista en tecnologías de cadena de producción de biogás, y estudiante de máster en el programa Energía y Sostenibilidad de la UNIL. Tiene experiencia en el desarrollo de proyectos, estudios de viabilidad económica, investigación y desarrollo, proyectos educativos, en la identificación de oportunidades relacionadas con el desarrollo del biogás. Actualmente es consultora de I-17 en el área de aprovechamiento energético de los residuos de la AVE. Bueno, entonces los dejo en compañía de Daisy, quien nos hará pues la introducción y acompañará con Jessica en la moderación del webinar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gloria y Agustín. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir la moderación con Jessica. Bienvenidos a todos a este webinar. Hoy la idea, como digo Agustín, es hablarmos en portugués en este webinar. Assim que eu vou a cambiar o idioma. Sejam todos bem-vindos agora em português a este webinar. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu vou passar a palavra para minha colega de moderação, Jéssica, que ela vai fazer uma pequena contextualização sobre o tema antes de chamarmos os nossos convidados de hoje. Jéssica, com você. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigada a todos os ouvintes, obrigada aos palestrantes, Daniela e Orlando, pela disponibilidade de vocês em compartilhar das suas experiências, do conhecimento de vocês no setor, e eu acredito que vai ser uma manhã muito proveitosa para todos nós. E antes de darmos início, né, a essas palestras, eu gostaria de fazer uma introdução, uma contextualização, né, para que o público que nos assiste esteja por dentro de como está a situação da produção e do uso energético de biogás aqui no Brasil. Então, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês entenderem como é que está esse panorama do biogás no Brasil. Em 2021, segundo os dados, né, segundo o levantamento que foi realizado pelo Centro Internacional de Energias Renováveis, que é o CEI-Biogás, o Brasil tinha 755 plantas, né, com produção e uso energético de biogás em operação no Brasil. Dessas 755, 87%, né, aproximadamente 656 plantas, elas realizavam, né, a produção e uso desse biogás para destinar na geração de energia elétrica. E todo esse montante, né, desse total de plantas que estão em operação no Brasil, elas estão produzindo aproximadamente 2,3 bilhões de metros cúbicos de biogás ao ano. E se a gente comparar esse valor, né, de 2,3 bilhões de biogás com o potencial a curto prazo, que também foi estimado, né, pelo Instituto 17 no ano passado, né, que esse potencial a curto prazo, a gente chama ele aquele potencial que pode ser aproveitado num prazo de até 5 anos, né, que possui ali resíduos disponíveis de forma concentrada, que estão facilmente acessíveis para o uso, né, no processo de digestão anaeróbia, pelo uso, né, de biodigestores, e que também tem poucas ali barreiras tecnológicas para a viabilização do uso desse resíduo, né, que pode ser ali utilizado na produção de biogás. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Nós temos aproximadamente 79% de um potencial ali que ainda não está sendo explorado no Brasil, e que tem ali possibilidade da gente estar utilizando esses resíduos para a geração, né, produção desse biogás e, consequentemente, também realizando o aproveitamento energético desse biogás. Então, é um potencial, né, que pode ali ser utilizado, né, e que tem ali impactos importantes na própria aceleração, né, dessa transição energética no nosso país, essa transição sustentável, né, e também ela pode contribuir no processo de universalização dos serviços de saneamento que nós temos aqui passado ao longo desses últimos anos, né, e além disso a gente tem ali benefícios, né, locais, tanto para essa unidade produtiva, mas também, consequentemente, para o restante do território, tanto no setor da pecuária, industrial, mas também de saneamento. Por isso que hoje a nossa temática ela vai estar trazendo aqui experiências no âmbito rural e também no âmbito urbano. No âmbito de tratamento em si de resíduos, né, o território brasileiro ele tem uma disparidade, né, de atendimento de serviço, principalmente quando a gente fala no setor de saneamento, tanto na parte de esgoto, mas também de resíduos sólidos urbanos. Mas no setor rural a gente também tem ali vários desafios, né, que estão ali atrelados, né, a essa produção de resíduos e que precisam também ser superados, principalmente a respeito, né, dos impactos que são gerados em relação à disposição irregular desses resíduos e desses efluentes. Mas também a gente precisa lembrar, né, da necessidade de tornar esses empreendimentos viáveis. Então, a gente precisa olhar de forma sustentável mesmo, e não somente para um desses âmbitos. Então, a gente precisa olhar para o âmbito social, ambiental, mas também para o âmbito econômico. E o uso, né, da biodigestão, né, de biodigestores, e também realizar o aproveitamento desse biogás é uma forma, né, de aliar essa gestão adequada desses resíduos e também em conjunto com o cumprimento, né, dessas metas de universalização ali do saneamento, tá? E hoje o intuito das nossas palestras, da nossa conversa, é a gente poder contar quais são as experiências aqui do Brasil,
né, incentivar também aqueles que estão interessados em se aprofundar, em conhecer mais sobre essa temática, e a gente aqui poder dialogar sobre quais são as oportunidades, né, que estão envolvidas aqui no setor de biodigestão e biogás aqui no nosso país, mas também para o restante da América Latina. Eu gostaria de chamar a Daniele Andréa Rambo para iniciar aqui as nossas palestras. A Daniele, ela é formada em administração de empresas e tem especialização em gestão de negócios. Ela tem 33 anos, é mãe, suinicultora, proprietária da granja Quiche e Frelich. E é contigo, Daniele. Ela vai apresentar aqui sobre a granja, né, que ela tem aí, e de suinocultura. Tem produção aí de leitões descrechados, e ela vai explicar como é a produção sustentável, né, dessa produção. Obrigada, Daniele. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui, então, com vocês a minha apresentação. Para começar aqui, falando, então, um pouquinho sobre a nossa granja, né? Ela está localizada em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, né? E nós buscamos uma produção sustentável, né? Em 2011, que a granja foi adquirida, então, pela nossa família, né? Pelo Edson Kist e pelo Franciel Freire, né? Os dois com histórico familiar já na suinocultura, né? Então, e desde 2019, eu estou à frente aqui da granja, junto com o Edson. Aqui tem uma foto, trouxe bastante fotos, acho que para ser ilustrativo, para todo mundo poder ver e acompanhar melhor e conseguir entender, né? Então, a nossa granja, ela tem 18 hectares, né? Nós temos 16 pavilhões de suínos, temos um silo de armazenagem de grãos, uma fábrica de ração, que a gente produz a nossa própria ração aqui na granja, né? A gente faz em torno de 70 toneladas por semana. Atualmente, então, nós temos uma parceria com a Copérdia, que é uma cooperada da Aurora, né? Que a maioria de vocês deve conhecer. E nós produzimos leitões descrechados, que são leitões de 23 quilos. Ele sai daqui, o leitão sai daqui, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Ele sai daqui para um produtor que engorda eles, que daí o suíno vai para o abate, né? Então, a gente entrega mais de 58 mil leitões por ano, são 1.150 leitões na semana, né? E o nosso plantel, ele é de aproximadamente 14 mil animais, né? Comento isso só para terem uma ideia, porque com esse número de plantel, a gente produz em torno de 80 metros cúbicos de dejeto por dia. Desses 14 mil animais, 2.100 são fêmeas, matrizes, né? E 7 mil, 8 mil leitões na creche, e o restante é leitão de maternidade, né? Só para terem uma ideia, porque dependendo... Oi? Desculpa, eu vou te interromper, porque não está passando os slides aqui para a gente. Se você puder dar um F5 para ver aqui se vai dar certo, por favor. Sim, já vou. Vamos lá. Uhum. Agora sim, muito obrigada. Tudo certo. Tá. Então, vou voltar aqui nessa fotinha aqui, mas escutar, vocês estavam escutando. Sim, estávamos escutando, muito bem. Tá, ok. Então, aqui um pouquinho da foto aérea da granja, né, que eu estava falando, e aqui do nosso plantel, né, porque explico um pouquinho, porque dependendo do tipo de granja, né, que a gente chama de UPL, UPD, ou até terminação, é um tipo de dejeto diferente, né. Então, para nos ajudarem aqui na granja, a gente conta com 27 funcionários, que é essa equipe aí da foto, né, e, então, falar um pouquinho sobre a nossa produção de biogás em si, né. Em 2017, começou-se a buscar projetos de planta de biogás. O Edson e o Franciel, eles, como eu disse antes, eles vinham de uma... na família já, produzindo porco na suinocultura há muitos anos, então eles sempre tinham esse intuito, né, porque a atividade da suinocultura, ela gera muito dejeto, são muito poluentes, e é um problema muito grande para nós conseguir destinar esses dejetos, né, é bem complicado. Então, eles sempre buscaram alternativas para poder facilitar esse meio, né,
e da melhor forma, né? Então, se procurava, na verdade, um projeto que fosse viável economicamente, né? Que nem a Jéssica comentou, eu acho que isso é muito importante. E claro, né, para que refletisse isso melhor ao meio ambiente, né? Então, lá em 2017, encontrou, através da empresa Fageo, que é do oeste de Santa Catarina, que apresentaram um projeto um pouco diferente, que é um projeto alemão de construção de biodigestor, né, um projeto alemão, que ele é de baixo custo e que ele funciona, né? Porque até o Edson, anteriormente, tiveram experiências com biodigestores que assoreavam facilmente, né? Então, é bem complicado, tu acaba tentando resolver um problema e surgem outros, né? Então, em 2018, nós iniciamos a construção aqui na nossa granja do biodigestor, né? Ele é uma estrutura totalmente de alvenaria, né? Com 8 metros de profundidade, são 6 metros de parede, e 2 metros é um funil. Ali no fundo dessa construção tem serpentinas, que são aquecidas com o próprio calor do motor, gerado pelo motor. Essas serpentinas ficam percorrendo ali no fundo para aumentar a ação das bactérias, enfim, para causar mais fermentação, né, e até para aquecer, porque aqui é uma região bastante fria também, né, os invernos são bem gelados, então é importante que se mantenha essa produção estável o ano todo, né. Depois dessa placa de alvenaria, foram colocadas placas de isopor, como vocês podem ver aqui nas fotos, e depois dessa parte ainda vai a lona, né, a lona normal de esterqueira, né. Aí ele falar um pouquinho mais da estrutura do bio, né, ele tem 2 agitadores, ali até na foto aparece o cano onde é a entrada de um deles, né, eles são acionados automaticamente, esses agitadores, e a gente tem a questão das serpentinas, que eu já falei, né, e o mecanismo de descarga, que é um dos diferenciais, né, porque o dejeto, ele é líquido, mas ele tem bastante parte sólida e pesadas, que então se acumulam embaixo, que é o que acontece de assorear a lagoa, enfim, o biodigestor, né, mas essa planta, então, ali, ela tem uma descarga, que tu dá a descarga, ele puxa esse esterco mais sólido por uma canalização e a gente manda para uma lagoa lateral, que é só para fins de irrigação, de fertirrigação, né? Então, ela não acumula dentro do biodigestor, né? E também a gente tem a injeção de oxigênio, que é para dessulfurização do biogás em si, né? Que faz com que a vida útil do motor, enfim, de todos os equipamentos do bio aqui, da geração de energia em si, ela tem uma vida útil mais longa, né? Porque o gás em si, o biogás, ele é bastante agressivo, né? Aí com essa injeção de oxigênio a gente consegue baixar bastante e fazendo com que por mais tempo dure as peças, né? Porque essa também é uma preocupação bastante grande dos suinocultores, né? Aqui mais uma foto, então, depois quando a gente encheu a lagoa, né? Antes de fechar ela por cima. E em julho de 2019, então, que nós iniciamos a produção de energia elétrica através do biodigestor. Desde julho de 2019, então, também começamos no momento mais frio do ano, né? Aí a gente sempre comenta que até dezembro, assim, foi bastante desafiador, porque primeiro entender o bio, entender o processo, tentar ajustar, fazer essa equalização da energia, então foi bem difícil, mas desde julho ele não parou, até hoje ele funciona, e então 24 horas por dia, todo dia, né, ele para manutenção, claro, troca de óleo, que é mais seguido, mangueiras, às vezes que estoura, com essa troca de temperatura acontece bastante também, e agora, semana passada, na verdade, a gente fez um motor também, né? Então, para manutenção, assim, normal, ele para, assim, mas assim, falta de gás nós não tivemos e é uma produção bem constante, né? Só que nem a gente fala,
A questão das placas solares, por exemplo, que também geram energia e também é um custo baixo, enfim, é muito bom para o meio ambiente, né? Mas elas são fáceis, né? Porque tu instala, elas ficam lá e deu, né? Tu precisa no máximo limpar. E o biodigestor não, ele precisa de uma pessoa, ele precisa que alguém vá lá, o alimente, que acompanhe, que olhe, que dê as descargas, que vê se está tudo funcionando mesmo. Agitador, por exemplo, esse sistema ser automático, é preciso que uma pessoa faça esse serviço, né? Então, ele é diferente por isso, né? Então, aqui nesse slide eu coloquei a nossa produção de dejetos, como eu já falei antes, né? São 80 metros cúbicos por dia, né? E a área beneficiada com esses dejetos são 200 hectares, né? A gente tem uma área aqui do lado que a gente bombeia e fertiriga lá, e o restante, a maioria, na verdade, vizinhos e pessoal aqui das redondezas que retiram para fertirigação de lavouras, né? E a nossa capacidade instalada do gerador é de 1.500 kVA por dia, 45 kVA, então, no mês, né? São mais de 191 mil metros cúbicos de metano e 80 mil metros cúbicos de gás carbônico que a gente deixa de emitir por ano para a atmosfera, né? Com o nosso biodigestor aqui. Aqui uma foto aérea lá dos bios, então, na verdade, são dois, né? Esse primeiro aqui, que vocês veem com uma estrutura um pouquinho melhor, esse é o biodigestor mesmo, que aquece, que tem as serpentinas, que tem injeção de oxigênio, e do lado era uma lagoa normal para a colocação dos dejetos. E como a gente viu que ainda o esterco passando pelo biodigestor, ele ainda fermentava, então a gente acabou colocando lona por cima e utilizando esse gás, né? Então elas se conectam, as duas lagoas se conectam, e o gás de uma vai para outra quando sobra, ou vice-versa, né? E bem ali em cima tem aquela lagoa pequenininha, como vocês podem ver, que é onde chega os dejetos, né? Eles chegam ali dos pavilhão, dos chiqueiros, né? Através de tubulação, eles chegam ali e ficam numa pré-fermentação, e depois, então, eles são liberados para o biodigestor em si. Então, eu vou falar um pouquinho também sobre o nosso projeto paralelo à produção de energia, né? Hoje a gente abastece completamente a nossa granja, né? Agora, desde março desse ano, nós conseguimos a homologação junto à RGE, que é que nos atende aqui da energia, né? Então, foi a primeira microgeração de biodigestores do estado, né? Então, a gente está conseguindo o que sobra durante o mês, fica em créditos, enfim, ou para possível venda, né? Mas, no momento, é isso que acontece, né? Toda a nossa energia é através aqui do biodigestor, né? E a gente tem a granja aqui atendida, tem casas também de funcionários, enfim, que moram aqui na propriedade, o Edson também, e todas elas são atendidas pela nossa própria geração aqui de energia, né? E em 2021, então, a gente, por intermédio do Banco do Brasil, a gente foi convidado para falar do nosso caso, do nosso case, né, de produção de bioenergia, num seminário deles, né? E depois, com isso, eles encaminharam, enfim, levaram o nosso projeto para a COP26. Também em 2021, a gente foi aprovado pelo GEF Biogás, que é da UNIDO, né, um braço da ONU aqui no Brasil, como uma unidade demonstrativa de produção de energia elétrica através de biodigestores, né? Então, no final do ano passado, a gente começou com as melhorias da implementação desse projeto, né, que a gente busca a valorização da produção de biogás através de dejetos, né, porque aqui na região tem várias, uma região bem forte na suinocultura, né? Então, já antes, como a gente é atendido pela Emater, já foi também pela Embrapa, o pessoal vinha aqui, tinha nosso contato e acabavam vindo aqui para saber mais, para ver como funciona, para ver realmente se funciona, né? Então, mas agora com
com esse projeto da GF Biogás, a gente está mais de portas abertas, está mais disponível, né? E aparecendo, porque não é o nosso intuito de produção, enfim, mas a gente também acha necessário e importante, né? Porque nós também fomos atrás de projetos que realmente estavam funcionando, né? Então, com essa nossa nova implementação que a gente está tentando fazer, e tentando fazer mesmo, porque a gente faz, o Edson que está à frente disso, ele faz vários testes, nós estamos testando, porque o nosso intuito é, com o dejeto que sai do biodigestor, a gente pretende pegar a parte sólida, secar ele, na verdade, né, e a parte sólida fazer fertilizante, né, fertilizante para venda, um adubo sólido. E a parte líquida a gente quer reutilizar na lavagem das pocilgas. Nós estimamos que em torno de 30 mil litros de água por dia a gente possa reutilizar para lavagem das pocilgas, porque a gente gasta muito, né? Lavando pavilhões, enfim, é bastante grande o uso da água aqui, né? Então, aqui tem mais uma foto de toda a granja, ali aparece as lagoas, e essa parte da limpeza da água, a gente está fazendo o teste com patinhos de água, né? Porque a gente sempre busca algo que seja economicamente viável. A gente sabe que já tem formas, enfim, de empresas maiores que até resíduos de indústrias, enfim, que passam por processos químicos e conseguem limpar a água, né? Mas o nosso intuito aqui é fazer o mais natural possível, que gere menos impacto para o meio ambiente e que não seja algo oneroso, né? Porque, como eu falei antes, nosso objetivo aqui é a produção de suínos, é produtividade, a gente busca isso, né? E hoje a gente não recebe a mais por estar destinando mais corretamente os resíduos, digamos assim, né? Porque todo mundo tem que faz a sua parte, enfim, né? Porque os órgãos fiscalizam e requerem FEPAM, enfim, né? Mas a gente sempre quer fazer um pouco a mais, né? Só que a gente não tem o benefício disso, né? Então, a gente faz por conta, né? Porque nós temos vontade de fazer cada dia melhor, de tentar deixar um mundo mais limpo, acho que para as nossas gerações que vêm aí, né? Esse é o nosso principal legado aqui na granja, né? Produzir mais, cada vez mais leitão, mas com menos impactos para o meio ambiente, né? Só que daí por isso que a gente busca projetos que sejam sustentáveis, que sejam economicamente viáveis, para nós poder dar continuidade, né? Até a gente está um pouco atrasado nesse projeto da Unido, em função de que desde janeiro a suinocultura está passando por um momento bem difícil, mais um momento bem difícil da história, né? Então a gente deu uma travada, assim, mas o nosso intuito é estamos fazendo devagarinho, né? E para tentar utilizar, né? E para tentar fazer sempre cada vez melhor, né? A questão. Quanto ao biodigestor, até o pessoal normalmente nos questiona, e é importante também falar, né? Aqueles dias até a gente estava fazendo a conta, né? Esse ano, como o custo da energia aumentou bastante, esse ano, então, de 2019 até 2022, nós estaríamos pagando o projeto inicial da construção do bio, né? Ele teria se pago, né? Então, é bem interessante falar isso também, né? Porque para que outras pessoas também se motivam e para que a gente também tenha outras ideias, outras informações, né, sobre esse projeto. Acho que é isso, pessoal. Depois, então, fica aberto para dúvidas, questionamentos, perguntas. Ok, muito obrigada, Daniele. Muito boa sua apresentação. Daqui a pouco a Daniele retorna aqui com a gente para algumas perguntas, um questionamento, algumas discussões sobre o assunto. Então, agora eu já vou passar a palavra para o nosso próximo palestrante,
o Orlando Antônio Duarte Hernandes. Ele possui graduação em Engenharia Industrial, mestrado em Gestão e Auditoria Ambiental pela Universidade Europeia Miguel de Cervantes. É doutor em Engenharia de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Participou em projetos de pesquisa junto ao Departamento de Hidráulica e Saneamento da Universidade Federal do Paraná e também da Sanepar. Os principais temas de interesse são o tratamento de águas residuais, eficiência energética, aproveitamento energético do biogás, cogeração de energia em estações de tratamento de esgoto, tecnologias de digestão anaeróbia, saúde e segurança no trabalho. Além disso, o Orlando ele é professor das disciplinas de Fundamentos de Engenharia Ambiental, Ecologia e Contaminação Ambiental, Elaboração e Avaliação de Projetos e Laboratório Ambiental. Além disso, o Orlando tem experiência também com o trabalho em empresas privadas na área de cervejaria. Seja bem-vindo, Orlando. Eu lhe passo a palavra para que você possa iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos. Bom, primeiro agradecer o convite ao pessoal. Sinto uma honra participar neste tipo de eventos, mesmo que não seja o escopo da rede. Entendo que casos como a CS são importantes que sejam divulgados e bom, é importante que se tiver algumas dúvidas e que possam ser sanadas. Eu sou da Venezuela, estou morando aqui em Brasil faz 7 anos atrás, então tenho a possibilidade de, se tiver algum problema, algum questionamento, podem fazer em espanhol ou em português, como vocês quiserem. Vou compartilhar a minha apresentação. Dá para ver a apresentação? Sim, Orlando, a gente consegue ver, mas ela está dividida, a tua apresentação. Se você puder mudar o modo, por favor. Espera aí, que foi o que eu fiz a última vez. Isso. Continua dividida, né? Isso, continua dividida. Nossa. Espera aí que... Yes. Orlando, Hola. tenés la opción de compartir en pantalla completa. Si querés volver para atrás, te enseño cómo. ¿Cómo? Anda al PowerPoint. Ajá. Pronto. Ya estoy aquí no PowerPoint. Fíjate abajo del todo donde está el zoom, al lado del menos, ahí. Al lado del menos. Ajá. Ahí al lado del estaba. menos tenés un botoncito. Ok. No, a ver. Aquí. Y ahí. Ahí di. Correcto. No. Bueno, en tal caso, podés avanzar, igual se ve, Orlando, no te preocupes. Pues, Ahí está. creo. Agora sim. Ya, Ahora ya. sí. Bom, peço desculpas aí. Bom, a CS Bioenergia é uma empresa relativamente nova, que foi, para poder entender a concepção dela, eu tenho que contextualizar um pouquinho. Qual é essa contextualização? Ela está na região sul do país,
especificamente do lado da capital, que é Curitiba, do estado de Paraná, na cidade de Curitiba. E ela está do lado de uma estação de tratamento, que é a estação de tratamento de maior tamanho do estado de Paraná. A estação de tratamento é denominada, o nome é Etivelém. Essa estação atinge mais ou menos 1 milhão de pessoas, né? Então, como é uma estação de tratamento aeróbia, ela precisava de uma quantidade de espaço físico para poder destinar seu lodo, o rejeito ou o que sobra do tratamento das águas residuais. E a CS foi uma alternativa que a Sanepar e a empresa Cataline apontaram ou deram para o pessoal da Sanepar poder tratar com eficiência e poder dar um suporte energético para a região. Por exemplo, toda essa área que vocês estão vendo aí era destinada, no quadro amarelo, era destinada para os leitos de secagem. E depois da instalação da CS, ela ficou pela metade, além disso, só a metade. Esta é a CS, e aqui estão os motogeradores, ou seja, a gente diminuiu a superfície de tratamento do lodo, e não só diminuiu a superfície de tratamento, agora podemos destinar, ou podemos primeiro destinamos mais quantidade sustentável de lodo e geramos energia elétrica. Então, passamos de um passivo ambiental para uma empresa que gera uma energia elétrica. Essa é uma das grandes concepções da ACS. Então, qual é o escopo da ACS? Qual foi? Tratamento de resíduos, lodo sanitário e orgânicos. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que os orgânicos e geração de energia. Esses os dois grandes objetivos da empresa. Para isso, a ACS precisa de tratamento do lodo é a destinação correta e sustentável do lodo que sai da estação de tratamento da Etivelém. A outra, a geração de energia, precisa de dois componentes. Precisa de uma geração de biogás. Essa geração de biogás está atrelada ao lodo que vem da estação e aos orgânicos, substratos que vêm ou que podem enriquecer o biogás gerado. O biogás é uma mistura de gases que normalmente tem metano, tem CO2, H2S, nitrogênio em diferentes formas e outros compostos. Mas o que importa dentro do biogás é a percentagem de metano. Então, vocês vão ver que, dependendo do substrato, o metano pode chegar a entre 75% e 80%, ou, no nosso caso, em função dos substratos que a gente trata, o metano pode chegar entre 65% e 68%. O que vai dar esse aumento do metano vai ser os orgânicos. Os orgânicos a gente busca ou procura substratos que têm relação de carbono-nitrogênio boa, relação de fósforo boa, e que aportem e que possam aumentar nossa quantidade e a qualidade. Entenda-se qualidade como aquele biogás que tem ou contém maior quantidade de metano, beleza? A digestão anaeróbia é um processo que entendo que já foi falado e é falado muitas vezes nos diferentes eventos. Apresenta várias fases. A fase de digestão anaeróbia tem várias fases e tem parâmetros a ser controlados, que a Daniele começou a falar rápido, sem ela andar nesse tema. Ela estava controlando, por exemplo, temperatura, pressão, ela estava controlando agitação, etc., que são parâmetros pH, que são parâmetros importantes para controlar dentro de um digestor. Tudo isso visa o processo, faz que o processo de produção de metano seja mais eficiente ou não. E a outra vão ser os tipos de substrato. Não todos os substratos ou não todas as matérias-primas têm a mesma eficiência e têm a mesma conversão de metano. Por exemplo, uma granja de suínos, uma fazenda de suínos, tem maior poder
de geração de biogás, que, por exemplo, o esterco que vem do gado das vacas. Por quê? Porque são processos diferentes, sim? O processo são raças e são animais diferentes. Então, o substrato, no caso do gado, ele já está previamente digerido. No caso dos suínos, não. Então, cada substrato é diferente. Os parâmetros, falando sobre os parâmetros de digestão anaeróbia, a gente, na CS, controlamos, por exemplo, sólidos totais, sólidos voláteis, DQO. Em relação à concentração de nutrientes, a gente visa muito carbono, nitrogênio total, relação carbono-nitrogênio, controlamos o pH, monitoramos a entrada de produtos que consigam ou possam inibir nossa geração de metano, ok? E controlamos a temperatura, a faixa óptima para a produção de metano. Basicamente, a gente busca, através de diferentes compostos, de diferentes substratos, gerar o CH4, que seria o metano, o CO2, e minimizar, depois, nessa rota, minimizar a geração de H2S. O H2S, o enxofre, o açufre, ele vai estar sempre presente na matéria orgânica. A gente precisa ter as condições e fazer os procedimentos mínimos para poder minimizar essa geração de H2S, que vai acontecer em todos os processos anaeróbios. Isso leva a tabelar os diferentes substratos que a gente pode se encontrar na parte urbana ou na parte rural. Por exemplo, dois pontos importantes, um ponto muito importante são os sólidos totais, ou seja, imagine pegar ou coletar uma amostra, eliminar ou evaporar toda a água dessa amostra, por exemplo, 50 mililitros, e a gente vai ficar com uma fração sólida. Essa fração sólida são os denominados sólidos totais. Daí você precisa saber quais desses sólidos são fixos e quais são voláteis. Os sólidos voláteis são sólidos que, quando são levados no laboratório para umas condições acima de 400 graus centígrados, eles vão se volatilizar, ou seja, a matéria orgânica vai passar a gás. Daí você vai ter, dos sólidos totais, você vai ter uma fração fixa e uma fração volátil. Para a geração de energia, para a geração de biogás, é muito interessante a geração, a gente tem que priorizar aqueles sólidos que tenham maior quantidade de sólidos voláteis, que seria a outra parte que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, dos dejeitos de bovino, tem 8,5 de sólidos totais, mas 85% desses sólidos são voláteis, ou a relação 0,75 deles são voláteis. E dependendo de cada substrato, vai ser diferente a produção de biogás. Isso leva a que cada empresa, ou, por exemplo, a ACS, como empresa que tenha a possibilidade de destinar o lodo da Sanepar, a ACS precisa priorizar quais são os resíduos que vão entrar do outro lado, os denominados orgânicos. Para quê? Para poder gerar energia e para poder ser eficientes. Ok? É uma breve explicação do fluxograma da empresa, que vou passar rapidinho, mas nos próximos slides a gente vai tirar as dúvidas desse primeiro slide do fluxograma. O lodo da Sanepar, o que sobra do tratamento de esgoto, de águas residuais, ele tem uma porcentagem de sólidos de 2,5 sólidos. A gente, ele é bombeado, e através de uma prensa desaguadora, a gente fala adensadora, elevamos o teor de sólidos de 2,5 para 6. Daí ele entra diretamente nos digestores. Sim? A gente tem uma capacidade instalada de 900 metros cúbicos por dia. Então, a gente puxa diretamente da estação 900 metros cúbicos por dia, equivalente a umas 900 toneladas por dia que está entrando aqui na CS só de lodo.
Por outro lado, estão os orgânicos, aqueles que eu falei que também são necessários. Quais são esses orgânicos? Frutas, legumes, chocolate, leite, soro, estércol de suíno, pode ser estércol de gado, etc. Né? Qual é a nossa capacidade? São 150 toneladas por dia e a gente espera que esses resíduos estejam, em média, em 15%. Temos resíduos que têm, por exemplo, resíduos gordurosos, que podem ter 15, 20% de sólidos, mas temos outros que podem estar, caixas de gordura, por exemplo, podem estar em 5, 6% de sólidos. Temos peixe. E, basicamente, a ACS tem dois grandes digestores, cada um de 5.000 metros cúbicos e um pós-digestor. Qual é a função do pós-digestor? Que seria o tanque 20, que vocês estão vendo agora. Esse tanque, ele recebe o lodo já digerido dos digestores e armazena o gás. Então, ele tem uma fração líquida e uma fração sólida, ok? Mas, nosso processo, um processo biológico e um processo dinâmico. A Sanepar, que é a empresa de tratamento de esgoto da região, ela não para. A ACS não pode parar. Então, a gente trabalha os 24 dias, 24 horas do dia, 365 dias do ano. Assim como entra resíduo, tem que sair. Então, a gente precisa tirar o lodo que está dentro, que já não tem as possibilidades, que já foi digerido. Para isso, antes de tirar o lodo, a gente controla variáveis, agitação, temperatura, e, por exemplo, aí estão os agitadores que a Daniele falou anteriormente, nossos agitadores, e aqui está a serpentina que ela falou. Qual é a função da serpentina? Manter aquecido o sistema, manter as condições ótimas para o processo de biodigestão. Para isso, né, a gente já controlou as variáveis, gerou energia, a gente precisa tirar parte desse lodo. E esse lodo, que algumas pessoas denominam fertilizante, ele precisa ser tirado. Então, a gente tira esses sólidos que ficaram e eleva o teor de sólidos de 5% para 20%. Daí, a ideia da gente é continuar com o processo de secagem, elevar esse lodo que está saindo com 20% de sólidos, para elevar para um lodo mais seco, que poderia ser um fertilizante, poderia ser misturado como fertilizante, porque é muito melhor, porque ele já não tem patógenos e ele já tem uma relação de carbono, nitrogênio, fósforo com pouca água. Então, ele é muito, desde o ponto de vista ambiental, ele é uma solução, ok? E para isso, o biogás gerado, a gente utiliza o biogás dentro da estação, gerado dentro da estação, com duas alternativas. A primeira, como energia elétrica, e a segunda, como energia térmica. A energia, o combustível de 2 motores de 1,4 mega estão instalados, e o combustível desses motores é o biogás. Geramos uma energia elétrica com esse biogás, que é injetada na rede da Copel, e a gente vende essa energia. Por outro lado, os gases da combustão, produto do aquecimento do motor, ajudam a aquecer a água que vai a recircular ou vai entrar dentro dos digestores através das serpentinas para manter o sistema aquecido. Então, o biogás é utilizado para gerar energia elétrica, e os gases da combustão dos motores geram um aquecimento na água que vai ser utilizada para aquecer os digestores. Aí está nosso processo, ok? E um pequeno resumo de nossa empresa, ok? O tempo de detenção são 19 dias nos digestores, a carga volumétrica 4,6, para o projeto pode gerar entre 20 metros cúbicos por dia, 20.000 metros cúbicos por dia. E uma coisa interessante que acredito que pode ser interessante para a rede é a seguinte: não todos os substratos são iguais, que é o que a gente estava falando no início. Por exemplo, esta pequena apresentação é um projeto que a gente tem que estar desenvolvendo.
a gente tem entrada de peixe, gordura, frutas, lodo e escuma, que é um resíduo de tratamento anaeróbio também da Sanepar. Se vocês veem, eles diferem muito em quantidade de sólidos e diferem na quantidade, por exemplo, o peixe tem 43% de sólidos totais, mas 90% desses sólidos vão virar biogás. E eles têm, assumindo uma conversão dentro do digestor de 50%, cada substrato vai se comportar de forma diferente e cada substrato vai gerar uma quantidade de gás diferente. Ok? Exemplo, se vocês veem o peixe, quando ele vira biogás, ele vai se comportar muito melhor que o lodo. Aqui, o lodo apenas vai ser um 2,8% se a gente trabalha, por exemplo, com 1.000 toneladas ou com 1.000 quilos. 1.000 quilos de lodo vão gerar apenas 2,8 metros cúbicos de metano. 1.000 quilos de peixe, por exemplo, vão gerar 900 metros cúbicos, 96 metros cúbicos de metano, ok? Então, isso faz que ACS, que a empresa que precisa, ou que vai gerar mais biogás, precisa investir e precisa caracterizar seus resíduos, fazer um estudo de mercado que tem perto para poder priorizar esses resíduos. Exemplo, o lodo primário, o lodo secundário que vem da estação é quase 90% em massa do que entra por dia na ACS. Apenas o peixe, por exemplo, neste caso, que é o 2%. Mas em relação aos sólidos voláteis, é decir, aos sólidos que podem ser, que podem virar biogás, já a fração aumenta para 25%, apenas 2% da entrada. E na geração de biogás, ele vai para 19%. Então, o lodo, o peixe, que normalmente, ou que neste caso para a ACS, no momento de estudo foi apenas de 2%, ele vira 20%, ele é responsável por 20% da geração de biogás da empresa. Então, são coisas que empresas como a ACS, que foram concebidas para dar um tratamento aos resíduos sólidos de uma estação de tratamento da ET Belém, a gente precisa se conhecer, precisa se adaptar às relações, precisa conhecer o substrato para ser eficiente na remoção do primeiro objetivo da empresa, que seria o tratamento de resíduos, e eficiente na relação e na produção de biogás, priorizando resíduos que tenham umas características boas para a geração de biogás. Então, isso basicamente era o que eu queria mostrar, que o biogás é uma realidade, mas o biogás precisa de estudos, precisa de eventos como este, precisa de intercâmbio, precisa de troca de ideias, de experiências para poder crescer em todos os aspectos, ok? E bom, só com trabalhar, o fato de manter ou não esses 2% do resíduo de peixe, praticamente a gente aumentou em 20% nossa receita. Então, isso é o que queria passar, basicamente. É um processo, apenas um projeto que a gente está desenvolvendo, mas acredito que pode ser interessante para outras, para replicar de forma rural, em função das necessidades e das características de cada setor, ok? Muito obrigado. Essa é a minha apresentação. Muito obrigada, Orlando. Eu convido a Daniele também para abrir a câmera. Se você quiser parar de compartilhar a sua tela, pode ficar à vontade. Isso. Para agora a gente iniciar a sessão de discussão sobre os temas interessantes e sobre essa realidade um pouco diferente, né, do nível rural e do nível urbano. Eu vou iniciar, então, eu tenho uma pergunta para fazer para a Daniele. Você comentou, Dani, que a produção de biogás e de energia elétrica, ela atende a demanda toda da granja, né?
E eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, e se você tem alguns valores em reais de quanto que vocês conseguem economizar mensalmente utilizando o biogás para a produção de energia elétrica. Na verdade, o que a gente consome, a gente produz aqui, exceto a fábrica de ração, porque a gente fez a fábrica de ração depois da implementação do bio, né? E o motor do bio, do gerador lá, é de 79 kVA, então aqui quando liga todos os motores da fábrica, ele não comporta, então a gente tem ela separada, né? Ela é ligada direto para a rede. Até nós tínhamos nesse projeto da Unido aqui, alterar o gerador em si, mas estamos estudando, vendo se ainda é viável, né, ou se nós vamos investir em outras possibilidades, né, mas enfim, a gente gasta bastante energia, uma granja em si, ela gasta bastante energia por causa do aquecimento dos leitões, né, então no escamoteador, tanto no verão a gente liga a exaustor, ar-condicionado, enfim, e no inverno é ao contrário para aquecer, né? Então, assim, a gente estava pagando antes em torno de 15 mil reais por mês, e agora dá em torno de 2 mil, máximo 3 mil reais, né? Mas daí com a fábrica de ração, né? Então, a gente zeraria, na verdade, a gente imagina que estaria zerando, né? Porque ele gera bastante energia mesmo, né? Só ele não comporta pela questão das voltagens, né? E uma coisa que eu não comentei também, não é da pergunta da Daisy, mas enfim, que eu lembrei com a apresentação depois, né? A gente também utiliza a água quente do motor para aquecer um pavilhão da creche, né? O piso, é um piso térmico dos leitões. Então, a gente também utiliza esse aquecimento para isso, né? Muito bom, Daniele. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os dois, mas eu queria que o Orlando pudesse iniciar respondendo. É a pergunta do Edwin. Ele pergunta como é que foi o financiamento dos biodigestores e se vocês tiveram algum apoio do governo ou de algum projeto, né, para realizar a implementação dessa planta. Então, se o Orlando puder iniciar, e depois a Daniele também pode comentar sobre isso, Daniele. A CS é uma empresa de capital privado, mas com sócio público e privado. A Sanepar tem 40% da empresa e a Catalina 60%. Mas o financiamento foi através do BNDES. É um banco que deu o suporte para que a Sanepar e a Catalina pudieran consolidar o projeto. Para nós aqui foi através do Banco do Brasil, mas sem nenhum auxílio, né, do governo, totalmente por nossa conta, né. Agora, então, essa ampliação do projeto, que sim, tem uma parte sendo financiada pela ONU, então, né, mas a nossa contrapartida é do mesmo valor, enfim, né, então, não teve nenhum auxílio, assim. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a Daniele, para ela explicar um pouco melhor para a gente. Você comentou sobre, e aí já pega o gancho também para o Orlando. Você comentou que a gente sabe, né, que o H2S ele é corrosivo, então tem esse problema quando a gente usa para energia elétrica, né, ali para o grupo do motogerador, para os equipamentos e tudo mais. Qual é o processo que vocês usam, Daniele, para fazer a dessulfurização do biogás? Para fazer essa remoção do H2S, para poder utilizar o biogás como energia elétrica para os motores, né? E depois também já aproveito, o Orlando comenta sobre isso para a gente. Nós aqui utilizamos a injeção de oxigênio, né? Que é feita através de uma mangueira, uma forma bem simples, mas que funciona. Até na última visita do pessoal da Unido, eles fizeram a medição do gás, né?
e ficaram bem surpresos positivamente, porque ele estava bem abaixo do que indicam, do ideal, assim, né? Mas é através dessa ingestão de oxigênio. No nosso caso, a gente tem duas possibilidades. A primeira, a que foi originalmente proposta, foi uma torre de desulfurização. Ela consegue, ela tem uma eficiência de 90%. Se a gente, por exemplo, com uma capacidade de 2.000 ppm, né? Mas a gente viu depois que era muito mais fácil controlar o H2S através do procedimento que a Daniela está falando, a adição de oxigênio. Então, não precisou, não, se a gente controla a adição de oxigênio por períodos curtos de tempo, esse oxigênio que vai entrar através do ar, o ar tem 21% de oxigênio, esse oxigênio que está entrando, ele vai reagir com o sulfato, e esse com o enxofre, ele vai formar sulfato e vai precipitar. Então, o H2S, que vai ficar no meio como gás, ele já não vai ficar dentro do biogás, ele vai ficar, ou ele estaria retido conteúdo no lodo. E a gente controla dessa forma muito mais fácil, eficiente e mais barato a geração de H2S. Mas é importante saber, não tem que ser curtos períodos de tempo, porque você precisa que o ambiente dentro do seu digestor seja anaeróbio, então que seja em ausência de oxigênio. O oxigênio tem que ser o mínimo necessário para reagir com o enxofre dentro e precipitar. Muito bem colocado, Orlando. É importante, é um método de dessulfurização econômico, né, comparado com outros métodos, mas a gente tem que se atentar a isso, que é um ambiente anaeróbio, então necessita de ausência de oxigênio. E também tem que ter o cuidado, porque em grandes concentrações ele pode ser explosivo, né? Então, por isso que, assim como Orlando e a Daniele, eles fazem um controle rigoroso dessa injeção de oxigênio. Exatamente. Daniele, é bem bonito escutar a história da granja, né? Vocês já estão aí há mais de 12 anos, né, com produção de suinocultura. E em 2017, né, que vocês começaram as iniciativas para começar a instalação, né, do biodigestor com o intuito de geração de energia elétrica. O que de fato, né, instigou vocês a instalarem esse biodigestor e utilizar o processo de biodigestão, né, na granja? Foi o fato de poder gerar a própria energia e abater, né, ali na conta de luz? Ou teve alguma outra causa, né, que instigou vocês a realizarem a implementação dessa unidade? Assim, ó, com certeza foi a questão de redução mesmo e da satisfação de tu poder estar usando a energia elétrica sem pensar na conta no final do mês, ou sem pensar no reflexo financeiro que a gente teria, né? Então, mas, assim, acredito e falo mais pelo Edson e pelo Franciel também, porque pelo desejo deles, né? De querer fazer diferente, de saber que a atividade é altamente poluidora, então, de tentar fazer diferente, porque a gente tem, que nem aqui, quando foi adquirida a granja, se sofreu muito para conseguir liberações junto aos órgãos de FEPAM, enfim, IBAMA, então, sempre se tem muito essa preocupação do que fazer, de como fazer, de fazer da melhor forma, né? Só que realmente, como não tem tanto antes a pergunta anterior, remetendo à pergunta anterior, não tem o governo não dá suporte, né, pelo menos na atividade da agrícola, né, então é bem complicado, tem que partir do produtor mesmo, de querer fazer isso, porque poderia estar investindo em outros meios, em outras atividades, em outros projetos, né, mas aqui buscou-se isso, né, e agora com essa ampliação, então, do projeto, claro, se busca um retorno financeiro sem dúvida alguma, porque, né, é inviável, não tem como, nada acontece, né?
Então, mas eu acho que muito, assim, esse desejo pessoal mesmo, de querer fazer diferente, né? Você comentou também da necessidade de... Não é só um equipamento que você coloca ali na unidade, né, e abandona. Você precisa ter esse cuidado, necessita ali de uma operação e de alguém acompanhando, de fato, todo esse processo. Hoje vocês se enxergam, além de produtores de proteína animal, além de produtores de suinocultura, vocês se veem também como produtores de biogás e, consequente, geradores de energia? Então, vocês enxergam hoje a propriedade com mais de um produto, né, sendo Sim, produzido sim. ali? A gente até comenta, porque na verdade, né, a gente produz porco, produz leitão para uma empresa parceira, e a gente não precisa de marketing, não precisa de divulgação como uma outra empresa qualquer, né? Mas, então, por isso que a gente nunca, quando começaram de nos procurar para falar sobre o biodigestor, que nem eu falei antes só produtores vinham aqui, enfim, mas daí, que nem todo esse processo da Unido, foi porque nos buscaram para participar dessa tomada, então, né, a gente parou para analisar e para ver um pouco diferente essa questão da nossa produção de biogás, porque realmente é algo diferente, mas como não era o nosso foco, como a gente estava fazendo não para aparecer, né, ou para divulgar, mas sim uma coisa nossa, né, agora a gente começa de ver com outros olhos, e até, que nem eu falei, de tentar buscar com que outras pessoas veem que é viável, que funciona, e até partir para as empresas que são parceiras, né, para valorizar esse tipo de projeto nas granjas, né, eu acho que é bem importante, porque sem dúvida alguma é muito bom tu poder falar, e daí tu acaba percebendo o quanto é diferente, né, o que tu tá fazendo. Legal, parabéns para vocês. Obrigada, obrigada. Temos uma pergunta em espanhol. Eu vou fazer, eu acho que é mais direcionada ao Orlando, da Agrobioalpa. Estou com um projeto de abonos orgânicos a gran escala. ¿Cuánta inversión necesitaría para producir el biogás? Depende. Esa es una pregunta que va a depender de los objetivos y de los substratos que la granja tenga. Por ejemplo, la empresa aquí tenía un plano de negocio en función de 150 toneladas por día y de 900 metros cúbicos por día de lodo. Cuando lodo está garantizado a través de Asanepar, pero hallar 150 toneladas por día con cualidad, con buena calidad, es muy diferente, no es tan fácil. Por ejemplo, existe la teoría y está la práctica. En teoría, por ejemplo, se asume de que la fracción orgánica de los residuos urbanos es 50%. En nuestro caso, nosotros pudimos ver que era menos del 5%. Entonces, nosotros no asumimos o no tratamos residuos orgánicos, porque ellos vienen más de plástico, papel y otros residuos que no van a ser los que nosotros necesitamos. Entonces, va a depender de cuál va a ser su materia prima. Va a depender de cuánta, si ustedes tienen animales, cuántos animales son, 100, 200, 5,000, y cómo ustedes van a priorizar y a enriquecer ese metano. Entonces, esa es una pregunta que depende también de las características del mercado y los objetivos del emprendimiento. Ahora, ¿cuánto va a costar? Va a depender de cuánto es la infraestructura que ustedes van a utilizar. Ejemplo, aquí en Sanepar, aquí en la región, tenemos, Sanepar tiene solo 2 estaciones que están colocando biodigestores con aprovechamiento de biogás, que son las 2 estaciones más grandes de las ciudades Curitiba. ¿Por qué con las otras no? Porque la generación de biogás no es económicamente buena y económicamente viable para generar
la inversión necesaria. Y ahí viene la otra cosa, ¿cuánto de digestato voy a generar? El digestato comienza a ser un problema, porque el digestato precisa tratamiento. No todo lo que sale del digestor se puede llevar a la parte de agricultura. Primero precisa saber o necesitan saber si tienen un soporte o tienen hectáreas o áreas suficientes para poder recibir lo que van a generar de digestato o lo que van a generar de fertilizante. Es importante esa parte. Sim, Tem uma pergunta também de outro participante aqui, outro ouvinte, e aí eu vou complementar aqui, talvez, para que ambos pudessem comentar sobre essa questão. Ele gostaria de saber sobre a parte em pequena escala, né? Que a gente está falando em escala, né, média e grande, mas será que a gente também conseguiria, né, elaborar ali projetos ou implementar plantas em escalas menores, tanto utilizando resíduos, né, da parte urbana, mas também visando ali a parte rural? A Daniele comentou que ela, além de gerar energia elétrica, ela também tem usado como energia térmica, né, para aquecer ali as instalações da suinocultura. Então, gostaria que vocês pudessem comentar sobre isso, né, se é possível, né, a gente produzir ali, instalar um biodigestor em pequenas escalas. E aí o Oscar, ele pergunta especificamente se a gente poderia, por exemplo, gerar na nossa casa, ou gerar em um condomínio, em uma comunidade, né, esse biogás com esses resíduos. Daniele, se você quiser começar, e a gente passa para o Orlando. Tá, vou falar um pouquinho, né, dentro do agro, então, né, mas com certeza qualquer propriedade rural poderia estar gerando, né, até a Fageo, que é da onde a gente tem esse nosso projeto aqui, eles têm o pai do Odair, na verdade, da família deles lá, né, é uma propriedade de vaca de leite, que, se eu não me engano, são 20 vacas de leite, né, e está funcionando. Quanto a atender a propriedade, daí, acredito eu, depende da estrutura também, né, mas, enfim, menor, daqui a pouco a estrutura é menor e ela consiga ser atendida, sim, né. Legal. Só antes de passar para o Orlando, eu queria até poder relatar aqui sobre algumas outras experiências no Nordeste do nosso país. Na verdade, tem pequenos biodigestores, né, na área rural, que também estão instalados em todo o Brasil, né, de ponta a ponta, mas a Diaconia, né, que é uma instituição que atua aqui no Brasil, ela tem uma rede, né, de biodigestores sertanejos, dessa forma que eles chamam a tecnologia. E são também pequenos produtores rurais, né? Às vezes tem ali 1 ou 2 vacas, né? E além disso, eles também incrementam com alguns outros alimentos. E esse biogás que é produzido nesse pequeno biodigestor, nesse biodigestor doméstico, ele é utilizado principalmente na cocção de alimentos, né? Para cozinhar. Então, ele substitui ali o gás de cozinha nos fogões dessas famílias. Mas, além disso, eles também têm ali alguns usos no chuveiro, né, para aquecer a água. Então, usos primários, né, dessa fonte de biogás. Então, só para te relatar aí, Oscar, algumas experiências aqui do Brasil em relação à parte rural aqui, o uso rural. E, querendo ou não, esses biodigestores sertanejos é um âmbito rural urbano, né? Às vezes, eles não utilizam só resíduos do meio rural, mas também ali os próprios resíduos que eles produzem também podem ser utilizados nesses biodigestores. Orlando, passo a palavra para você também poder comentar um pouco sobre isso. Eu repito, porque falei na resposta anterior, vai depender do escopo da pessoa. Por exemplo, uma das questões ou das limitações do biogás é que ele não pode ser engarrafado. Ele não pode ser como é o gás de cozinha que a gente compra em bombonas. Não, a gente não pode fazer isso. Então, nesse caso, o gás estaria disponível só para queima, poderia estar disponível para queima, que foram as duas opções que você deu. Em relação à parte elétrica, vai depender da capacidade mínima, por exemplo, de um motor que vão comprar.
Se o motor tiver uma quantidade de megawatts que ele precisa, ele vai precisar uma quantidade mínima de biogás. Então, o produtor, a pessoa que vai gerar, que vai construir isso, depende, ele tem que quantificar quanto biogás eu vou ter para ver se sou capaz de alimentar esse motor para poder gerar energia, porque biogás vai ter. Agora, a pureza e a quantidade para abastecer o motor é outra coisa. Pode ser que o motor consuma todo o gás do projeto em 1 hora por dia, em 2 horas por dia. Então, vai depender da capacidade do motor e do uso do biogás e do projeto e do escopo do projeto. Isso que gostaria de frisar. Por favor, Jéssica. Eu queria perguntar também para Orlando, a gente não tem muitos projetos, né, como a CS Bioenergia no Brasil, e aí eu vou falar da América Latina como um todo, né, não é comum a gente ver esse tipo de projeto, né, que utiliza ali resíduos da área urbana na produção e geração de energia com biogás. Você acha que tem ali alguns desafios e barreiras, né, e quais são elas que precisam ser superadas para que daqui a alguns anos a gente possa ver mais plantas, né, desse segmento? Porque o Brasil ele tem ali potencialidades, né? Resíduo urbano, e assim como o rural, a gente produz cotidianamente, né? Sim. Então a gente tem ali uma disponibilidade muito grande. Então, por que você acha que a gente não tem ali tantas unidades desse segmento e o que está faltando para poder alavancar, né, novos projetos? Eu sei várias coisas. Por exemplo, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Se assume, muitas vezes, que os resíduos urbanos o que gera uma região ou uma cidade, ele pode ser facilmente convertido em biogás. Para isso, você precisa, talvez sim, mas para isso você precisa uma separação correta na origem, para que o que vai entrar dentro da planta produtora de biogás seja a matéria orgânica. Isso já vai ter um custo. Então, as prefeituras, municípios, estados precisam ter uma legislação que permita ou que obrigue as pessoas, ao município, a uma separação correta, para que não porque a gente já testou, por exemplo, tentou aqui receber resíduos de shopping, e infelizmente a fração orgânica não chegava aos 5%. Então, essa é um desafio. E outro desafio foi o exemplo que eu coloquei do peixe, foi um aprendizado da CS. Por quê? A CS está localizada em Paraná. O resíduo do peixe que eu comentei vem de Santa Catarina. Mas quando a gente foi atrás da autorização ambiental para que a empresa de peixe pudiera trazer os resíduos deles, o órgão ambiental parou. Parou e falou, não pode mandar porque você está importando resíduos de um estado ao outro. E a gente teve que entrar, convencer ele que se esse resíduo que estava vindo para a gente, para a geração de energia, estava indo para aterro, para um aterro dentro do estado de Santa Catarina. A mesma legislação estava atrapalhando a geração de energia, o aproveitamento do resíduo. Então, precisa, muitas vezes, mais troca de informação, mais eventos como este, mais desenvolvimento de parcerias para poder ir gradativamente as barreiras, ok? Por exemplo, a licença de operação da CS não permite soro de leite, porque às vezes o órgão ambiental fala, para poder receber um resíduo, tem que estar descrito na licença de operação. Mas aí fala resíduos de alimento, ou resíduos da indústria alimentícia. Não, ele tem que falar soro de leite, por exemplo. Então, depende da parte ambiental, depende do funcionário que vai analisar essa autorização ambiental, pode ou não
ser boa para a empresa. Então, é um setor que precisa ainda, que está em crescimento, que precisa tirar muitos mitos e colocar um pouquinho mais pé no chão. Ou seja, é possível obter energia através do biogás, é possível obter energia através dos resíduos, mas é preciso que todas, que as empresas privadas e públicas estejam na mesma sintonia. Vou complementar aqui um pouquinho, porque me veio na cabeça agora a questão das carcaças de animais, né, que para nós, para quem produz, é outro complicador. Assim como com o que fazer com o dejeto de uma granja, é o que fazer com as carcaças dos animais. E também está sendo freado, assim, até diz que testes já estão acontecendo em Santa Catarina, mas aqui no Rio Grande do Sul ainda não, para poder colocar junto, né, dos biodigestores. O que para nós seria assim, ó, e para o meio ambiente em si, né, um baita facilitador, mas que não pode acontecer ainda porque ainda há entraves, né, vários entraves. E essa questão do preconceito também, eu já falei em uma outra oportunidade, agora lembrei, de que sim, dá para produzir, só que nem eu falei, é como se fosse um filho, né, um biodigestor. Tu precisa alimentar, tu precisa desprender tempo, né, serviço para isso. Então, mas funciona. E o que acontece muitas vezes é que nem aqui nós agora, como a gente está um pouco mais na vitrine, assim, o pessoal nos encontra e me pergunta, e ainda está funcionando, né? Aquela pergunta assim de que, realmente dá certo, ainda está funcionando, né? Então, é bem desafiador e tem muito, muito mesmo a acontecer ainda nesse setor, né? Esse preconceito, essa falta de conhecimento também é uma barreira para nós aqui no Brasil, acredito que para a América Latina e Caribe como um todo, né? Eu queria agradecer imensamente a participação do Orlando, da Daniele, e queria abrir aqui para vocês também se despedirem aqui do público. Eu que agradeço em nome da Granja o convite, né? E me coloco à disposição, se meu contato, enfim, o nosso contato aqui, se alguém tiver alguma dúvida, porque a gente, assim como a gente está aberto para falar o que acontece com nós, o que dá certo, o que não dá certo, o que é problema, a gente também quer saber de outras pessoas, né? Porque não é uma concorrência, né? É a informação que ela é muito válida e ela beneficia a nós e a todos, né? Porque é o meio ambiente em si. Obrigada mesmo. Obrigada, Daniela. Eu quero também agradecer o convite, aos organizadores, e o intercâmbio, a troca de informação, de experiência é muito importante. Eu estou no Brasil aqui porque eu tinha uma pequena fazenda de coelhos e a gente tinha um problema que a Daniela estava falando, um excesso de dejeitos, e a gente precisava fazer alguma coisa com eles. Daí eu entrei em contato, fiz um projeto de tesis com a Universidade Federal do Paraná em função dos dejeitos dos coelhos. Eles compraram a ideia, mas quando eu cheguei aqui, eles tinham outro problema, que era dar suporte na área de pesquisa de reatores anaeróbios da Sanepar. Então, o que quero falar é que eu venho da parte rural, ou tenho alguma, e o meu pequeno conhecimento da parte rural me permitiu estudar, aprofundar o conhecimento na parte acadêmica, e terminei meu doutorado e agora estou trabalhando em uma empresa que gera biogás. Então, está atrelado à parte rural também. Não foi meu conhecimento, ou minha experiência está atrelada a isso. Então, o que quero deixar falar com isso é que precisamos de intercâmbio, precisamos de experiência, de trocas, de todas as experiências, e nenhuma experiência é maior ou menor que a outra. Todas são necessárias. Muito obrigado pelo convite. Muchas gracias. Então, também gostaria de agradecer Orlando, Daniele, por aceitarem este convite.
muito bom escutá-los, essa troca de experiência. A gente fica muito feliz em ouvir experiências também de sucesso do uso do biogás, e que se difunda, né, mais por toda a América Latina, que a gente possa trocar experiências com a rede. Então, agora, le paso la palabra a Gloria y me despido acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daisy y Jessica, por la moderación. Fue una discusión muy interesante. Lo mismo a Orlando y a Danieli por todos sus aportes. Y como mencionaron, pues importante el intercambio de experiencias, sean pequeñas, grandes, el intercambio de dificultades, de éxitos, porque de los errores también aprendemos mucho. Entonces, creo que ha sido un tema muy interesante, importante, y también pues conocer más e intercambiar más acerca de las experiencias en Brasil. Les agradezco entonces a todos la participación también de todas las personas que nos acompañaron, que siguen leales a nuestros webinars entre el ICA y Red Violar. Y les invitaría entonces para el próximo webinar, el 27 de julio, ya les estaríamos comunicando con el ICA la temática. Además de todo, pues ya en el mes de septiembre estamos pensando con Agustín poder hacer un webinar acerca de la publicación que estamos haciendo desde la Red Violar, que está editando el ICA, sobre el uso del biogás y efluente, en donde tenemos muchos autores de América Latina que nos han aportado acerca del estado actual del biogás y del uso de los efluentes. Entonces, los esperamos para la próxima. Muchas gracias a todos y gracias también al equipo del ICA por su apoyo y a Yutandulia Acuña de Red Violar, quien también me ha estado apoyando con la organización de los webinars. Muchas gracias. Paso la palabra a Agustín. Gracias, Gloria. Muito obrigado a los palestrantes de Brasil. Bueno, siempre es bueno en estos webinarios escuchar un poco portugués, escuchar también muchos acentos distintos del español, porque eso quiere decir que estamos llegando a distintos países, a distintas regiones, así que desde el ICA nuestro más profundo compromiso para seguir trabajando esta temática. Los webinars van a quedar todos grabados para aquellos que no han podido verlos o lo quieran volver a ver. Vamos también a tener una plataforma virtual para alojar todas las presentaciones, así que luego nos vamos a ver con los autores para pedirles permiso para subir las presentaciones de PowerPoint que han hecho. Y como dijo Gloria, ya pasó las buenas noticias, nos encontramos el 27, ojalá en septiembre ya tengamos publicado el libro sobre el estado de la biodigestion en América Latina y el Caribe. Y de paso, les cuento que en el ICA también estamos instalando un biodigestor para tratar todos los residuos orgánicos de nuestro comedor en nuestra sede central. Ojalá que para septiembre le podamos mostrar que está funcionando Así que muchísimas gracias, Orlando y Danieli, excelente su presentación, muy interesante. Jessica y Daisy, muchísimas gracias también por la excelente moderación y nos vemos la próxima. Hasta luego. Perfecto, dejamos de transmitir, ¿verdad?